Nishan estava furioso. Ele mal conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Ele tinha confiado em Adia quando ela garantiu que o relacionamento deles ficaria em segredo. Mas, de repente, alguns dos guardiães já sabiam de tudo. Como? Ele já sentia o constrangimento tomando conta dele. E se um deles resolvesse contar para o diretor? As consequências poderiam ser catastróficas, não só para ele, mas também para Adia. Oi! Seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje, temos mais uma daquelas histórias de vida real que são tão absurdas que a gente até se pergunta: como isso foi acontecer? Dessa vez, vamos até Patna, uma cidade no estado de Bihar, na Índia, para desvendar um caso que mistura mistério, manipulação e reviravoltas inesperadas. Antes de tudo, um aviso. Essa história está sendo compartilhada apenas para discussão e reflexão. Não temos intenção de desrespeitar ou prejudicar ninguém, nem qualquer instituição. Agora, vamos ao que interessa. Imagine uma escola particular, um professor jovem, carismático e cheio de presença, e uma rede de manipulação tão bizarra que acabou prendendo esse educador em uma situação inimaginável. Tudo começou com um tutor de um aluno que, pouco a pouco, foi enredando o professor em seus planos. O resultado? Ele ficou dias sem conseguir voltar para casa, forçado a obedecer sob ameaças e falsas promessas. Mas o que realmente aconteceu? Como as coisas chegaram a esse ponto? Vamos destrinchar essa história e entender todos os detalhes. Antes de entrarmos na história de hoje, já sabe, né? Deixa o like, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal. E se curtir essa história, compartilha com os amigos, isso ajuda demais o nosso trabalho. Agora, bora para o que interessa. Essa história se passa em Patna, uma cidade do estado de Bihar, na Índia. Localizada no norte do país, Patna tem cerca de 1,8 milhão de habitantes, segundo o censo de 2005. E no centro dessa história está Nishan, um jovem nascido em 1992, na cidade de Chhapra. Desde pequeno, Nishan sempre foi conhecido como um garoto inteligente, educado e super obediente. Era aquele tipo quieto, que respeitava os mais velhos e nunca entrava em conflito. As pessoas ao seu redor sempre o descreviam como inocente e gentil. Em 2010, ele conseguiu uma bolsa para estudar educação na Patna College. Depois de 4 anos e meio, se formou e começou a dar aulas particulares antes de conseguir um emprego como professor reserva em uma escola primária renomada da cidade. Ele ensinava línguas estrangeiras e também atuava como professor adjunto de orientação. Para Nishan, essa foi uma grande conquista, mas, no começo, a adaptação ao novo ambiente e ao grande número de alunos foi um desafio. No entanto, em poucos meses, ele já estava confortável e se tornará um professor querido, especialmente pelos pais que iam buscar seus filhos com frequência. A escola onde ele trabalhava era uma das mais caras da região, conhecida por sua estrutura impecável e professores de alto nível. O diretor via Nishan como um professor promissor, trazendo uma abordagem moderna e criativa para o ensino, algo que contrastava com os métodos mais tradicionais dos professores mais velhos. Rapidamente, Nishan conquistou os alunos e os pais. Seu jeito envolvente de ensinar tornava o aprendizado mais leve e interessante. Ele sabia despertar a curiosidade das crianças, que passaram a se destacar nas matérias e a gostar mais da escola. Seu esforço não passou despercebido. Em setembro de 2016, ele recebeu reconhecimento da fundação da escola e dos pais pelo seu trabalho excepcional, um momento de grande orgulho para ele. Mas, apesar de seu amor pela profissão, Nishan não ganhava muito. Como ainda não era professor efetivo e trabalhava no setor privado, seu salário mal dava para cobrir as despesas. Com isso, a escola permitiu que ele desse aulas particulares no horário livre para complementar a renda. Foi então que a Adia entrou em cena. Mãe de uma aluna do 5º ano, ela contratou Nishan para dar aulas particulares à filha de 11 anos. 2 vezes por semana, ele ia à casa da família ensinar inglês e outras matérias conforme necessário. O arranjo funcionava perfeitamente. Sob a orientação de Nishan,
A menina progrediu rápido nos estudos, melhorando suas notas e ganhando confiança. Para a Adia, cada centavo pago ao professor valia a pena. Nishan era tão bom como tutor quanto era em sala de aula. Agora, se a gente olhar um pouco mais para a vida pessoal de Adia, dá para entender melhor a dinâmica dessa família. Seu marido, Pranav, trabalha no setor de mineração e, por conta disso, passa longos períodos fora de casa. O salário dele é ótimo, garantindo uma vida financeiramente estável para a família, mas há um problema. Ele tem dificuldades em demonstrar afeto. Para a Adia, essa ausência emocional é sufocante. Mesmo com toda a segurança financeira, ela se sente negligenciada e solitária, quase nunca recebendo o carinho e a atenção do marido. E aí que entra Nishan na história. 2 vezes por semana, ele ia até a casa de Adia, e sua presença logo trouxe um novo ritmo para a vida dela. Além de ser um excelente professor, ele era alguém com quem ela podia conversar de verdade, alguém que trazia leveza para o dia a dia. A Adia raramente encontrava esse tipo de conexão com outras pessoas. Na região onde vivia, era difícil achar alguém jovem e ambicioso. A maioria dos professores particulares eram mulheres ou homens mais velhos, já que os jovens costumavam sair da cidade em busca de oportunidades melhores. Nishan era diferente. Jovem, determinado e apaixonado pela educação, mesmo sem ter um cargo público. Ele trazia um frescor inesperado para a rotina previsível de Adia, algo que ela não percebia que sentia falta até então. Foi então que, em fevereiro de 2017, as coisas começaram a tomar um rumo inesperado. Numa noite, depois de uma aula, Nishan ficou conversando com a Adia até tarde. O clima estava diferente. E, de repente, ela ousou um pouco mais. Sua mão deslizou do joelho até a coxa dele. Nishan recuou, desconcertado. No dia seguinte, aconteceu de novo. E mais uma vez, ele recusou. Mas então veio a proposta que mudou tudo. A Adia ofereceu uma quantia extra significativa para que ele aceitasse. Ele nunca tinha estado em um relacionamento antes. Nunca tinha sido tocado por uma mulher. Nervoso, sentiu o corpo tremer quando as mãos dela percorreram sua pele. Tentando acalmá-lo, a Adia sussurrou: "Relaxa, vai com calma. Depois, dobro o valor da tutoria." Mesmo com a insegurança, Nishan acabou cedendo. Naquela noite, a mulher de 36 anos se tornou a primeira pessoa a tocá-lo de forma íntima. Ele parecia envergonhado, mas também gostava. Só fez um pedido: que tudo aquilo ficasse em segredo. Como professor, ele sabia que poderia perder tudo se isso vazasse. A Adia garantiu que ninguém jamais saberia. Mas 2 semanas depois, a história tomou um rumo inesperado. A Adia quis repetir. Nishan recusou. Mas, na semana seguinte, ela insistiu de novo, e dessa vez, o tom foi diferente. Se ele não aceitasse, ela o denunciaria ao diretor. O que Nishan não sabia era que, naquele primeiro encontro, a Adia havia gravado tudo. No começo, ele só queria experimentar, entender como seria. Mas agora, as coisas estavam fugindo do controle. A cada dia, a Adia ficava mais ousada. Quando ia buscar a filha na escola, piscava para ele, dava um jeito de esbarrar ou beliscá-lo discretamente. Ele ficava desconfortável, com medo de que alguém percebesse, fosse um colega de trabalho ou, pior ainda, um aluno que pudesse contar para os pais. Ele tentou se afastar. Ignorou as mensagens, evitou ficar sozinho com ela, mas a Adia não desistia. Continuava mandando mensagens sugestivas, fotos provocantes, cruzando todos os limites. Até que, um dia, o diretor da escola fez um comentário sutil: "Cuidado ao interagir demais com os pais. Isso pode causar problemas." Aquela frase foi o suficiente para deixar Nishan em alerta máximo. Em agosto de 2017, ele decidiu que não dava mais. Não podia continuar. Anunciou que ia parar com as aulas particulares por causa do aumento da carga de trabalho na escola. Quando o novo ano letivo começou, ele encerrou tudo de vez. Não importava quantas vezes a Adia pedisse, e ela pediu, insistiu, tentou convencê-lo de todas as formas.
Nisha manteve sua decisão. Bloqueou o número dela, ignorou as mensagens e se concentrou em recuperar sua vida. Não demorou muito para que alguns pais começassem a reclamar. Eles lembravam que, quando Nisha chegou à escola, ele era um professor amigável, criativo e cheio de energia. Mas agora, segundo eles, ele parecia distante e desinteressado, quase arrogante por se recusar a dar aulas particulares. Os filhos desses pais, que antes adoravam estudar, estavam perdendo a motivação, e o desempenho geral da escola começava a cair. Para piorar a situação, a senhora Adia alimentou a frustração dos pais, insinuando que eles poderiam transferir os filhos para outras escolas. Se a escola não está mais evoluindo, qual é o problema de ele voltar a dar aulas particulares? Eles não estão pedindo de graça, dizia ela, aumentando a insatisfação geral. A diretora decidiu que era hora de ter uma conversa séria com Nisha. Em particular, ela expressou sua preocupação com o distanciamento dele, não só dos pais, mas também dos alunos. Você costumava se envolver tanto, lembrou ela. Planejava passeios, organizava eventos de canto nos fins de semana e até visitava as casas dos alunos para incentivá-los a estudar. Agora, parece que você só fica escondido na sala dos professores. Aquilo doeu, mas Nisha não podia negar. A diretora foi direta ao ponto. Se ele não começasse a se dedicar mais, talvez fosse necessário encontrar um novo professor, alguém mais criativo e engajado para substituí-lo. Essa conversa mexeu muito com Nisha. Ele sabia que, desde o incidente desconfortável com a senhora Adia, tinha se afastado, perdendo o entusiasmo pelo trabalho que antes amava. Mas agora ele percebeu que não podia deixar que um único incidente arruinasse tudo o que havia construído. Depois de refletir bastante, Nisha tomou uma decisão. Ele decidiu voltar a ser o professor que era antes, reintroduzindo atividades extracurriculares, retomando as aulas particulares e dedicando sua energia para fazer a escola prosperar de novo. Não só pela sua reputação, mas pelos alunos, que mereciam um professor que realmente se importasse. A partir de novembro de 2017, Nisha começou a dar aulas particulares novamente, principalmente para os filhos da senhora Adia. Sua filha, que estava na 6ª série, se preparava para os exames finais. Dessa vez, as aulas eram mais intensas e não se limitavam ao inglês. Ele ajudava em quase todas as matérias, como uma preparação para o exame nacional. Várias vezes, a senhora Adia começou a se insinuar, e Nisha, com medo de que o vídeo dela fosse parar nas mãos da diretora, não ousou recusar. Além disso, a mãe de Adia era guardiã de um aluno influente, e ela permitia que o jovem o tocasse, mesmo quando transferia dinheiro. Nisha acabou se acostumando com a situação e até começou a gostar do trabalho extra, vendo como algo mutuamente benéfico, embora soubesse que era errado. As coisas ficaram mais complicadas quando o marido da senhora Adia, o Sr. Pranav, voltou de uma viagem no início de 2018. Nisha estava dando aula para o filho dela quando a Adia começou a flertar com ele. Ele ficou apavorado, imaginando o que aconteceria se o Sr. Pranav visse aquilo. Ele poderia até ser agredido. No início de março de 2018, quando o marido voltou a viajar a trabalho, a senhora Adia fez uma proposta surpreendente a Nisha. Ela e mais 3 amigas, que também eram mães de alunos da escola, o convidaram para um encontro em um hotel próximo. Elas ofereceram uma quantia considerável de dinheiro, já que todas gostavam de Nisha e sabiam do seu envolvimento com a Adia. Nisha estava furioso. Ele mal conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Ele tinha confiado em Adia quando ela garantiu que o relacionamento deles ficaria em segredo. Mas, de repente, alguns dos guardiães já sabiam de tudo. Como? Ele já sentia o constrangimento tomando conta dele. E se um deles resolvesse contar para o diretor? As consequências poderiam ser catastróficas, não só para ele, mas também para a Adia. Ela poderia até perder o emprego. Não era só a vergonha pessoal que estava em jogo. A reputação da escola também poderia ser manchada. Mas a Adia, calma como sempre, tentou acalmar Nisha. Ela disse que não havia motivo para se preocupar. O círculo íntimo dela não era do tipo que espalhava segredos. Eles não são fofoqueiros,
ela falou, cheia de confiança. Ela até lembrou como, no passado, eles tinham organizado algumas festas adultas sem que ninguém descobrisse. Tudo ficaria bem, ela insistiu. Mesmo assim, Nishan não estava convencido. A ideia de estar em desvantagem numérica, 1 contra 4, parecia assustadora. Parecia arriscado, até imprudente. Depois de muita discussão, Adia propôs um acordo. Eles se encontrariam num hotel no sábado. Relutante, Nishan acabou concordando. No domingo à noite, em março de 2018, Nishan entrou no quarto do hotel. A Adia já estava lá, esperando por ele. No começo, tudo parecia normal. Mas, conforme a noite avançava, por volta das 22 horas, Nishan sentiu o corpo ficar pesado, rígido. Ele não conseguia se mover, e a Adia o levou até a cama. Minutos depois, 3 outras mulheres entraram no quarto. Os olhos de Nishan se arregalaram de choque. Ele as reconheceu na hora. Eram mães de seus alunos. As mulheres riram, dizendo para ele relaxar e não reagir. A gente só quer se divertir, uma delas brincou, garantindo que ninguém descobriria. A Adia, junto com Sneha, Anjali e Trisha, assumiram o controle da situação. Nishan, um homem de 26 anos completamente pego de surpresa, se viu incapaz de resistir. A noite seguiu de um jeito que ele nunca poderia ter imaginado. Quando o dia amanheceu, Nishan estava exausto, humilhado e, pior de tudo, preso. As mulheres se recusaram a deixá-lo ir. Elas revelaram que tinham gravado tudo o que aconteceu naquela noite. E deixaram claro, se ele resistisse ou contasse para alguém, o vídeo seria enviado ao diretor e espalhado entre os colegas. Só de pensar nisso, Nishan já sentia uma vergonha imensa. Sem muitas opções, Nishan acabou concordando, relutante, com as exigências delas. Não era só o medo do vídeo, era o peso do possível escândalo, o medo de perder o emprego e a vergonha que o fizeram ceder. Nishan se sentiu explorado por 3 dias seguidos e não aguentava mais. Desesperado e sozinho, ele decidiu ir direto à polícia para denunciar o que aquelas mulheres tinham feito com ele. A denúncia foi aceita, mas as autoridades acharam tudo um pouco estranho e não se empenharam muito em investigar. Sem provas concretas, tudo dependia da palavra de Nishan. As coisas ficaram ainda mais complicadas quando descobriram que ele tinha recebido uma boa quantia em dinheiro. A polícia começou a desconfiar que ele poderia ser algum tipo de mercenário. A notícia chegou ao diretor da escola, que ficou completamente chocado, especialmente depois de ler as conversas de Nishan com a senhora Adia. Mesmo assim, o diretor disse: "Bom, se a polícia não está fazendo nada, o que a gente pode fazer? Ficar esperando indefinidamente." Isso deixou Nishan arrasado. Ninguém parecia acreditar nele. Frustrado e magoado, Nishan transferiu o dinheiro que tinha recebido de volta para a conta de Adia. A reação dela? Ela riu na cara dele, chamando-o de fraco, dramático e sem noção. "Tem muitos homens por aí que ficariam felizes em receber esse pagamento." Ela zombou, ameaçando até denunciá-lo à polícia. Parecia que esse tipo de coisa não era nada novo para ela e suas amigas. Mas Nishan não estava disposto a deixar barato. Ele sabia que precisava fazer algo, mesmo que ninguém parecesse estar do seu lado. Numa segunda-feira à noite, em março de 2018, Nishan apareceu para sua aula particular de sempre com o filho de Adia. Depois da aula, num ato desesperado e impulsivo, ele subiu até o 2º andar da casa dela, entrou direto no quarto de Adia e trancou a porta. Quando ela percebeu, tentou falar: "Espera, meu filho ainda tá dormindo, são só 8 horas." Mas Nishan não esperou. Ele deu um soco no rosto dela, derrubando-a, e depois pressionou um travesseiro contra o rosto dela com toda a força. O rosto de Adia ficou azulado, e a respiração dela parou. Para ter certeza, ele pegou outro travesseiro e segurou por mais alguns minutos, até que ela parou de se mexer. Nishan saiu em silêncio depois disso. Não demorou muito para que o filho de Adia e a empregada doméstica a encontrassem e chamassem uma ambulância. No hospital, ela foi declarada morta, com apenas 36 anos. Quando as autoridades começaram a investigar,
Nishan foi preso e levado sob custódia. O que se seguiu foi um verdadeiro furacão de investigações. O diretor da escola foi o único que realmente defendeu Nishan, tentando explicar a história completa. Ele mostrou à polícia o histórico de conversas entre Nishan e a Adia e até o relatório policial inicial que Nishan tinha feito, mas que havia sido ignorado. Com a ajuda do advogado de Nishan, eles juntaram provas, como registros de hotéis e imagens de câmeras de segurança, da noite em que Nishan teria sido enganado por a Adia e mais 3 mães. As provas pintaram um quadro perturbador. A equipe do hotel confirmou uma reserva no nome de Adia para 4 hóspedes. Mas as testemunhas, incluindo a equipe de limpeza, lembravam de ter visto 5 pessoas no quarto, incluindo Nishan. Um faxineiro até se lembrou de ter ouvido um homem gritando no quarto, mas preferiu não se intrometer. 3 dias depois, o mesmo faxineiro viu Nishan chorando, dizendo que ia para a delegacia. Foi aí que a faxineira desconfiou que algo muito errado tinha acontecido. No tribunal, as coisas começaram a se desenrolar. Testemunhas e provas sugeriam um padrão claro de comportamento predatório por parte de Adia e seu círculo. Até os pais de Nishan, de coração partido mas firmes, defenderam o filho. Onde há fumaça, há fogo, disseram, insistindo que as ações de Nishan foram uma resposta a abusos inimagináveis. No fim das contas, tudo se resumia à verdade por trás das ações de Adia, e se alguém poderia realmente culpar Nishan pelo que ele fez no calor do desespero. No final, 3 mulheres, Sneha, Anjali e Trisha, foram presas. Quando interrogadas separadamente, só 2 confessaram. A terceira só falou quando as 3 foram reunidas. Foi aí que a verdade veio à tona. Elas admitiram que tudo o que aconteceu no hotel tinha sido ideia de Adia. Segundo elas, Adia tinha dito que Nishan era fácil, forte, resistente e durável, o que deixou o grupo curioso. Juntando dinheiro, elas decidiram pagar o professor favorito delas pela experiência. Elas arrecadaram uma quantia considerável, cerca de 6 vezes o salário mensal de Nishan, mas transferiram só metade para ele. Mais tarde, descobriu-se que a Adia tinha usado um sedativo em Nishan durante o encontro, deixando-o incapaz de reagir. As 3 mulheres confessaram seus erros e assumiram a responsabilidade pelo que fizeram. Depois que o caso veio à tona, outro jovem apareceu no tribunal, alegando que também tinha sido drogado e explorado pelo mesmo grupo de mulheres. Ele testemunhou que elas tinham misturado algo na bebida dele e se aproveitado dele. Quanto a Nishan, ele revelou que guardava um ódio profundo de Adia. Ela o manipulava e ameaçava constantemente, deixando-o aterrorizado. Ela também arruinou sua reputação, fazendo dele um alvo fácil para outros que queriam se aproveitar dele. Apesar de ter denunciado os abusos às autoridades, as queixas de Nishan não deram em nada. Foi isso que o levou à decisão fatal de confrontar a Adia diretamente na casa dela, o que acabou tirando a vida dela. O policial que lidou com a queixa inicial de Nishan defendeu suas ações, dizendo que não podiam prosseguir sem provas. Do ponto de vista dele, Nishan tinha ido ao hotel voluntariamente e até aceitado dinheiro antes, o que complicou as coisas. O policial não sofreu nenhuma punição por ter rejeitado o relatório de Nishan, já que suas ações foram consideradas dentro do protocolo. Em setembro de 2018, o caso chegou ao fim. Um juiz do Tribunal Superior do Distrito de Patna considerou Nishan culpado de fazer justiça com as próprias mãos. O jovem de 27 anos foi condenado a 8 anos de prisão, com a possibilidade de pegar até 25 anos. Já Sneha, Anjali e Trisha foram condenadas por má conduta e exploração. Cada uma recebeu 35 meses de prisão pelo que fizeram. Que lições podemos aprender com essa história?